E vamos comentar sobre o saldo de outubro. Deu para ler livro sim. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê. E eu fiz um vídeo anteriormente comentando a minha meta de leitura para o mês de outubro. E eu já vou adiantando, olha, não foi possível ler todos os livros que eu esperava, que eu gostaria, mas até que deu para ler bastante coisa. Eu gostaria de comentar só os livros lidos, tá? Antes de comentar especificamente sobre os livros que eu li, cada um deles, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que acompanha aqui os vídeos e não se inscreve, mas é muito importante você deixar aí a sua inscrição e clicar no sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser notificado. Bom, minha meta de leitura eu vi que eu não ia dar conta mesmo, porque até naquele vídeo mesmo eu comentei, eu estava com outras atividades paralelas às minhas metas de leitura, né? Atividade envolvendo igreja, atividade envolvendo mestrado, envolvendo algumas viagens, né? Então, eu não ia ter condições de dar conta de tantas páginas como eu tinha me programado. Então, aos poucos eu fui negociando aqueles livros que não eram tão fundamentais assim, eu fui tirando, outros eu deixei para o próximo mês se ainda tivesse um prazo, enfim. Ao final, eu tenho aqui um saldo de 4 livros lidos, que eu acho que tá bacana. E vamos lá, eu queria comentar cada um dos livros com vocês. Bom, o primeiro livro mais importante que eu li aqui é o Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Gente, esse livro aqui é praticamente o livro mais importante para quem tem interesse na prática da leitura. Eu já li esse livro, acho que 3 vezes, foi a 4ª vez agora. Mas eu já li e reli esse livro algumas vezes. Ele é um grande manual, grande literalmente, né? Sobre leitura, então ele traz muitos aspectos em detalhes e alguns aspectos técnicos que nem sempre dá para se aprofundar e mesmo relendo você acaba relembrando de alguns assuntos. Então, mesmo sendo uma releitura, ainda assim foi uma leitura proveitosa. Então eu precisava ler esse livro para a disciplina de metodologia do MDiv que eu estou fazendo e tá aí, essa foi uma leitura concluída. Outro livro que eu li também foi O que Chamamos de Princípio é Quase Sempre o Fim, de Iago Martins. Esse livro da capa meio bizarra, né? Olha aí. O que Chamamos de Princípio é Quase Sempre o Fim é um livro de palestras sobre religião e política. Este livro foi lido junto com o pessoal do Review, então o pessoal do Review recebeu esse livro. Eu, a Gabriela Benvenuto e o Rafael Pablo lemos juntos e a gente foi comentando, né? O livro se trata de transcrição e adaptação de 9 palestras, entrevistas, enfim, mensagens do Iago que ele teve a palestrar em convites, em congressos, em outros ambientes. Mas elas foram transcritas e adaptadas, muito bem adaptadas, viu? É realmente bem interessante o que a gente vê do trabalho feito aqui neste livro. É um livro que eu gostei bastante porque a maioria das palestras elas foram feitas fora de um ambiente de igreja. Na verdade, apenas uma foi no ambiente de igreja, né, das 9 que tem aqui. E isso desperta em mim, e isso já aconteceu algumas vezes que eu acompanho o Iago, desperta em mim aquela expectativa de ver ele falar da palavra de Deus, de ver ele trazer do Evangelho, falar de Cristo Jesus em um ambiente não religioso, né, de evangelização mesmo. E muitas das vezes eu até me empolguei, né, acompanhando aqui as mensagens do Iago. Então realmente é um livro muito interessante. O Iago mostra aqui a sua posição sobre liberdade religiosa, sobre ser de direita, sobre liberalismo econômico, sobre o que a Bíblia fala sobre esses assuntos também, sobre crença em Deus na esfera pública, Estado laico, vários assuntos envolvendo religião e política. Livrinho pequenininho, mas eu gostei bastante. Apesar de não ter concordado com tudo, mas eu gostei muito. Muito bem, e outro livro que eu li foi A Construção do Argumento, de Anthony Weston. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Este livro eu já tinha lido, acho que alguns trechos dele, ainda no seminário. Depois eu descobri que o livro tinha impresso bonitinho, né? E agora eu fiz a leitura dele tudo. O que nós temos aqui? Este livro é uma coleção de regras argumentativas. Ele basicamente divide os argumentos em argumentos comuns, argumentos, deixa eu ver aqui como é que chama, argumentos longos, fala de falácias também, mas ele divide os argumentos em outras categorias também, como argumentos de causa, argumentos dedutivos, argumentos de apelo à autoridade, argumento de exemplo, e é muito interessante porque a cada estrutura de argumento
ele mostra para nós um exemplo, ele mostra para nós onde está a falha, né? Ou, digamos assim, se você percebe que o argumento é esse, onde é que aquele argumento poderia ser destruído, né? Então, se P, então Q. Afirmamos P, logo Q. Então, se você não afirma P, então não Q, né? Então, enfim, algumas coisas desse tipo, mas é uma coleção de regras, né? Um livro curto também para disciplina de metodologia, e foi uma leitura realmente rápida, assim, né? Foi uma releitura também, de certa forma, mas muito interessante esse livro, viu? Recomendo muito, principalmente para quem está lidando aí com argumentos, para quem está lidando com debates. Imagino que a galera do direito deve gostar se não leu este livro, deve ler livros semelhantes a esse, porque precisa muito desse aspecto de argumentativo e tudo mais, e é realmente um livro muito bom e acessível, né? Para você consultar e se preparar argumentativamente. E um outro livro que eu terminei este mês também foi o livro Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus na Graça Diária, de Dave Metz, publicação da editora Fiel. Esse livrinho aqui é ouro, é ouro. Esse livro aqui é muito, muito, muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz de ver que este livro ele foi disponibilizado pela editora Fiel também no seu formato de e-book, no formato de EPUB, você pode baixar e enviar para o seu Kindle, ler no seu celular, no seu tablet, e também está disponível em audiobook. Olha aí que coisa bacana, né? Ele é um livro sobre disciplinas espirituais. Basicamente ele se divide em 3 grandes partes, falando sobre leitura das escrituras, sobre oração e comunhão, mas tem uma parte final falando de algumas conclusões, né? Inclusive em decorrência dessa dedicação pela graça diária, envolvendo ali até, ele fala sobre mordomia, sobre dinheiro, sobre tempo, né? E coisas desse tipo. Realmente é um livro muito bom, muito acessível, e algo que me marcou muito nesse livro é que ele fala desses aspectos não de uma forma legalista, mas de uma forma assim mais sensata, né? Sem ser relaxado, digamos assim, não, tanto faz como você lê sua Bíblia, tanto faz se você ora ou não, não é assim, não é de uma forma relaxada, mas ele te incentiva a buscar a comunhão com Deus de uma maneira coerente com o dia a dia, né? Também não vai dizer, se você não lê 10 capítulos da Bíblia por dia, você não é crente, não é por aí. Então, nisso eu gostei bastante, eu acho que é um grande destaque desse livro, porque eu já tinha lido outras obras que às vezes são um pouco mais pesadas, né? Eles pesam mais a mão nesses deveres, né? Gostei bastante e recomendo aí a leitura. Muito bem, pessoal, tá aí 4 livrinhos desse mês de outubro. Vocês gostariam de saber um pouco mais sobre algum desses livros? Deixa aí nos comentários, a depender da demanda, né? Se vocês gostarem mais, a gente pode trazer um vídeo um pouco mais dedicado sobre alguns desses livros, e depois eu comento para vocês sobre as leituras de novembro. Quem viu o meu vídeo de metas de outubro já deve ter sentido falta de vários livros. Cadê aquele livro? Cadê aquele outro, né? Então, alguns desses eu precisei abandonar. Eu vou pegar sei lá quando. Outros ficou pro mês que vem. Então, depois eu mostro pra vocês como é que está a minha meta para novembro. O ano não acabou. Vamos correr atrás do prejuízo. Tem muita coisa para ler. Tem muita coisa para dar conta nos estudos, no preparo da igreja, no conhecimento pessoal, enfim. E comenta aqui pra mim, quantos livros você leu este mês de outubro? Quero saber como é que vocês estão aí em termos de meta de leitura, tá? Deixa só um númerozinho aqui, eu quero saber quantos livros você leu no mês de outubro. Eu, como eu falei, já li 4 livros. E você? Deixa aí nos comentários e a gente segue batendo papo. Até a próxima, pessoal, e tchau!